pão de queijo, bolo de chocolate, waffles do Bob Esponja, mini pizza da Hello Kitty, salgadinho de micro-ondas, monte comigo as guloseimas do bem para tornar a lancheira saudável do seu filho mais irresistível que a do amiguinho das tranqueiras. Mãe, esse vídeo tem o propósito principal de te ajudar a tornar a lancheira do seu filho saudável muito mais irresistível do que a do amiguinho das tranqueiras, para que o seu filho ele não queira o lanche do amiguinho. Primeiro, para que eu consiga te ajudar, é muito importante que você entenda que quando você coloca um lanchinho dessa forma para o seu filho, vou citar um exemplo bem clássico das lancheiras saudáveis, um pão, uma fruta e um suco sem açúcar, olha só o amiguinho que vai sentar ao lado do seu filho. Enquanto o seu filho tá com esse lanchinho, do lado dele, o amiguinho vai sentar com o lanchinho que tem cara de guloseima, que as crianças amam, é cheio de açúcar e, além de tudo, tem uma embalagem super atrativa e lúdica. E claro que quando o seu filho ele for comer esse lanchinho sem graça na cabecinha da criança, é claro que ele vai ficar com vontade desse lanchinho. Neste vídeo, eu preparei 5 ideias de lancheiras para a semana que vão ser mais irresistíveis do que esse lanche do amiguinho, que acaba sendo todos os dias iguais. Mãe, aproveita e chama o seu filho para assistir as minhas ideias juntinho com você. Eu espero deixar vocês com água na boca. Bora! E eu já ia me esquecendo de me apresentar. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Mel, nutricionista infantil. Meu propósito é fazer com que o seu filho ganhe saúde de forma mais deliciosa. Então agora vamos, que tem muita coisa gostosa. Bora! E eu que deveria ter amassado a banana antes de acrescentar os outros ingredientes. Então, aqui vai uma mensagem positiva com o meu erro. Quanto mais você estiver errando, melhor. Sinal que está tentando, o que consequentemente aumentará as chances de acertar. Enquanto a lancheira do amiguinho das tranqueiras, cheia de açúcares e pobre em nutrientes, proteínas e vitaminas, para tornar a lancheira do seu filho mais irresistível e saudável, claro, e prática, para caber na correria do dia a dia, eu escolhi por uma guloseima do bem o salgado preferido da criançada, que é o pão de queijo. Ao invés do pão de queijo de pacotinho industrializado, rico em gordura vegetal, aditivos, açúcares, cheio de sódio e pobre em nutrientes, eu escolhi por uma versão em que você pode colocar a chia para acrescentar fibras e as crianças adoram. É o pão de queijo de banana da terra, onde você pode congelar para facilitar o consumo do dia a dia. Quando o seu filho for preparar a lancheira, ele pode tirar do freezer e aquecer na air fry. Assim ele consegue preparar de forma rápida e segura. A fruta eu escolhi por um picolé de melancia, com o propósito de estimular mais o consumo e também facilitar no dia a dia, porque assim você já consegue comprar a melancia, ao invés de ter que cortar toda hora antes de consumir, você já pode deixar ela já cortada em uma vasilha na geladeira. Assim, o seu filho mesmo, mãe, consegue preparar a própria lancheira. E como fonte proteica, eu escolhi pela mussarela em cubos, que você pode colocar um acessório divertido que vai facilitar para o seu filho comer no recreio, sem precisar pegar com as mãos e sujar as mãos. Então agora bora para a lancheira de terça-feira.
Enquanto o lanche do amiguinho aumenta cada vez mais a quantidade de açúcares, aditivos, que vicia cada vez mais o paladar dele, mãe, eu preparei uma ideia para o seu filho gostar mais ainda desse lanche, que é o bolo de chocolate, chocolatudo. Parece até o bolo da Matilda. Como fonte de carboidrato, rico em bioativos, antioxidantes, como fonte proteica, eu coloquei os ovinhos de codorna, em que você pode aproveitar para colocar acessórios. Quem foi que disse que para tornar o lanche divertido é só tendo o personagem na embalagem? Você pode usar de acessórios que vão tornar o lanche saudável muito mais divertido para o seu filho. E a fruta eu escolhi pelo morango, porque eu acredito que tem tudo a ver com chocolate. Então agora vamos para o cardápio de quarta-feira, que tem muita coisa gostosa ainda por vir. Bora! Ai, o que vale é a intenção, né, gente? Enquanto a lancheira do amiguinho das tranqueiras é sempre igual, sem surpresa nenhuma, sempre tem o mesmo bolinho, a mesma bebida, o mesmo salgadinho, o mesmo lanchinho da maioria das crianças que vão estar sentadas ao lado dele, eu escolhi, para tornar a lancheira do seu filho mais irresistível, um lanchinho exclusivo, que pode ter certeza que só o seu filho vai ter, o Waffles do Bob Esponja, preparado por ele. Mãe, o propósito dessa lancheira, além de trazer mais diversão, quando o seu filho participa do processo, eu escolhi por preparações em que ele consegue pôr a mão na massa, tem o propósito principal de aumentar a aceitação, tornar esse lanchinho muito mais divertido e irresistível para o seu filho e, principalmente, trazer muita consciência e muito aprendizado, porque a melhor forma de aprender é fazendo. E foi por isso que eu escolhi um lanchinho lúdico. O Waffles do Bob Esponja é uma preparação low carb, então é por isso que neste lanchinho cabe colocar o suco, já que o suco tem uma maior quantidade de carboidrato em comparação com a fruta. Então neste lanchinho eu não vou colocar a fruta, já que eu estou colocando o suco, para não exceder quantidade de carboidrato nesta lancheira. Como fonte proteica, coloquei os ovos de codorna, assim torna-se mais fácil. Como nesse cardápio da semana eu coloquei os ovos de codorna na terça, você pode preparar para 2 dias, deixar na geladeira e assim fica mais fácil para conseguir inserir no dia a dia. Mãe, se te faltam ideias de como montar uma lancheira saudável, rápida, em até 3 minutinhos e irresistível, que tenha a carinha do seu filho, conheça a Lancheira Inteligente Express. Ela foi feita com o propósito de envolver o seu filho, trazer autonomia no preparo. Todas as receitas em que possuem na Lancheira Inteligente Express, elas são feitas para que o seu filho consiga preparar. Para isso eu trago acessórios, tem até as facas para as crianças, tem acessórios que você vai conseguir preparar bolinhos, waffles, enfim, muitas outras preparações em até 3 minutinhos. Claro, para caber também na correria do dia a dia. Se você quer ter essa facilidade, conseguir montar lancheiras saudáveis, rápidas, irresistíveis, sem complicação, clique no link abaixo e adquira agora mesmo. Então agora bora para a lancheira de quinta-feira.
Já estamos na quinta-feira e o amiguinho das tranqueiras, mãe, pode ter certeza que ele praticamente leva quase todo o lanche todo dia. Em compensação, na lancheira saudável mais irresistível, eu fiz questão de colocar um lanchinho que as crianças adoram comprar na cantina, só que dei um jeitinho de encaixar na lancheira, que é a mini pizza. Dessa vez eu quis fazer num formato mais lúdico. A mini pizza escolhi por uma massa para facilitar o preparo, que só tem 2 ingredientes, iogurte e a farinha de aveia. Escolhi fazer por uma forma lúdica, que as crianças adoram o Hello Kitty. Nesse lanchinho, ao invés da fruta e ao invés do suco, escolhi pela água de coco, por ter uma quantidade menor de carboidrato, já que a farinha de aveia é um ingrediente saudável, porém, muita atenção, porque tem uma grande quantidade de carboidrato. Então, na hora de montar a lancheira, a gente precisa levar em consideração para manter a lancheira equilibrada. Como fonte de proteína, escolhi pelo queijinho em cubos, uma fonte de proteína rica em cálcio. Então agora, vamos para a lancheira preferida das crianças, que é o salgadinho. Mas é claro que eu vou dar um jeito de colocar um salgadinho na lancheira, mas vai ser um salgadinho saudável e prático, sem ser esse do amiguinho, que é rico em açúcares, rico em gordura, é um alimento frito e pobre em nutrientes. Espero surpreender vocês. Bora! Enquanto o salgadinho do amiguinho é rico em açúcares, aditivos e gordura que vai piorar o colesterol, no salgadinho da lancheira mais irresistível, eu escolhi por um salgadinho em que o seu filho consegue preparar. Olha a crocância desse salgadinho. Seu filho mesmo consegue preparar esse salgadinho. E você pode fazer de batata, você pode fazer de mandioquinha. Da mesma forma de preparo, você pode misturar com cenoura, com beterraba. Assim, mãe, é uma forma de você já conseguir até inserir legumes se você ainda tem essa dificuldade de aumentar o consumo na alimentação do seu filho. Como fonte proteica, escolhi por um iogurte, que normalmente eu sei que as crianças acham sem graça. Por isso que eu fiz questão de inserir uma fruta picada. E também coloquei chia para acrescentar fibras e uma gordura de boa qualidade na lancheira. Mãe, para tornar esse iogurte mais saboroso para o seu filho, como as crianças estão acostumadas com o iogurte rico em açúcares, aditivos, você pode aproveitar e colocar um pouquinho de mel ou até um pouquinho de açúcar, não tem problema. E aos pouquinhos ir reduzindo a quantidade conforme você vai moldando o paladar do seu filho, tornando esse paladar mais saudável. Aproveite para inserir a fruta preferida do seu filho. Assim, você garante uma maior aceitação alimentar. Mãe, agora eu quero saber qual dessas ideias de lanchinho deixou você e o seu filho mais animados para experimentar. Qual foi a ideia que brilhou os olhinhos do seu filho e deixou ele com água na boca? Tô doida pra saber. Mãe, se te faltam ideias de como montar uma lancheira saudável e irresistível, tem a carinha do seu filho, tem até 3 minutinhos, com receitas em que ele consiga preparar. Afinal, a melhor forma de aprender é fazendo. Mãe, adquira agora mesmo a lancheira Inteligente Express. Até!